Olá, eu sou a Lisane Andrade. Hoje eu vou falar sobre o fluxo de conteúdo da Niara. No fluxo de conteúdo, você pode criar o briefing SEO e também o seu artigo, o seu conteúdo do seu site em muito menos tempo e com mais eficiência. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês. Vamos lá. Aqui na Niara, você vem em conteúdo. E aí você inicia, para você iniciar o seu fluxo de conteúdo aqui na Niara. Eu já tenho vários criados, mas eu vou criar aqui um junto com você, para a gente, passo a passo, entender como que é esse recurso da Niara. No primeiro passo, a gente pede um detalhamento desse conteúdo, né? Qual é a palavra-chave principal que você vai trabalhar nesse conteúdo do seu site? Então, vou colocar aqui como automatizar processos de SEO com IA. Eu quero criar um conteúdo sobre isso aqui na Niara. E ela pede também para que eu informe um objetivo, né? Na verdade, um detalhamento sobre esse conteúdo. Tudo que eu colocar aqui nessa primeira etapa, são 3 etapas: detalhamento, briefing e a criação do artigo. Tudo que eu colocar aqui vai alimentar o briefing SEO, né? A Niara vai ter muito mais dados para gerar o briefing SEO para você e também a criação do artigo. Então, vamos lá. Coloquei aqui, olha, qual é o objetivo do conteúdo? Informar o que é, como automatizar processos de SEO e conteúdo com IA e os benefícios. Então, já dei aqui uma visão geral para a Niara, tá? O país da SERP. De qual país a Niara vai pegar essa informação do resultado do Google? A gente pega essa informação em tempo real, tá? Da página de resultados do Google. Então, informe aqui qual é o país e qual é o idioma que a Niara tem que pegar essa informação. A partir daí, ela vai começar a extrair esses dados, ela pega essa informação do resultado do Google e também de todos os concorrentes ali da primeira página. Então, várias informações e informar para a gente aqui, colocar lado a lado, para que a gente possa analisar, comparar e criar o nosso briefing aqui com a ajuda da IA. Então, daqui ela gerou, ela colocou para mim, ela exibiu para mim aqui um People Also Ask, que tem na página de resultados do Google, e também os resultados orgânicos. Então, ela colocou para mim aqui todos eles, olha, o site, a posição, o meta title, meta description, heading tags, palavras, imagens, enfim, tudo aqui que a gente pode rapidamente analisar e criar nosso briefing aqui do lado direito. Você viu que tem um botão aqui de gerar briefing baseado na SERP. Já vou mostrar como funciona, né? Que você pode criar com um clique, mas se você também quiser, você pode criar manualmente esse briefing. Então, analisando cada resultado aqui, eu posso escolher, posso avaliar qual que seria melhor para a minha audiência, para o meu site, quais conteúdos que esses sites têm em comum. Eu posso também, por exemplo, ter no meu artigo. Então, vamos lá. Aprenda como automatizar, como usar a IA, pesquisas de palavra-chave. Ah, isso é legal, olha, o SEO pode ser automatizado também. Os benefícios, eu coloquei na parte anterior sobre os benefícios. Enfim, posso inserir todas essas informações, elas vão aqui para o lado, e clicando em cada uma delas, eu posso alterar o que está aqui dentro, né? Até para não ficar igual ao concorrente, eu tenho que clicar, alterar e personalizar, claro, essa informação aqui. Então, por exemplo, como usar a IA para SEO, eu posso colocar algo similar, mas você, claro, pode fazer a sua personalização que você precisa. Aqui também posso alterar cada heading tag, então aqui é um H2, eu posso colocar um H3,
posso também aqui inserir alguma orientação em relação a esse tópico. Então, aqui eu poderia informar, por exemplo, alguma instrução para o redator que vai escrever esse conteúdo, explique como aqui. Posso também reordenar todos esses conteúdos. E aqui embaixo tem os outros campos do nosso briefing. Então, meta title, meta description, palavras secundárias. Sempre que você vir esse ícone de estrela na Niara, é a IA da Niara. Então, ao clicar, ela vai analisar todos os concorrentes aqui que estão sendo exibidos nessa página e criar o título. A mesma coisa com a meta-descrição. E sempre se limitando aqui ao número de caracteres. Então, ela vai sempre criar, mas tentar ali se limitar ao número de caracteres do title e da meta-description. Posso também criar as palavras-chave com IA, né? As secundárias, as semânticas, enfim, adicionar as informações, mas eu vou apagar aqui tudo para você, para a gente fazer com a ajuda dela. Então, para gerar o briefing automaticamente para mim aqui, vamos lá. Quando eu clico em gerar briefing baseado na SERP, a Niara ela vai analisar todos os concorrentes aqui que estão aparecendo aqui nessa tela. Ela analisa as heading tags, analisa o title, a description, enfim, todo o conteúdo dele e sugere para mim qual um briefing, né, qual a estrutura de conteúdo eu posso criar para que eu consiga concorrer com esses sites no resultado do Google. E não somente isso, ela não coloca somente quais tópicos eles têm em comum, mas também quais novos tópicos, né? Quais são aqueles gaps de conteúdo que há, né, nesse resultado da SERP e que eu posso adicionar no meu texto. Então, nenhum concorrente, por exemplo, fala sobre estudos de caso de sucesso da automação, né, de processos de SEO com IA. Nenhum deles fala sobre análise preditiva, ou então otimização para pesquisa por voz. Então, são tópicos que nenhum deles aborda, e a Niara sugeriu para mim, para que eu possa escrever um conteúdo muito mais completo, embasado, com mais chances de ter um melhor posicionamento do que esses concorrentes que estão aqui na primeira página. Ela informou para mim também, olha, o meta title, meta description, novamente aqui se limitando ao número de caracteres que para aparecer na SERP do Google. Palavras secundárias, eu posso continuar com essas palavras ou remover alguma que eu não queira. Posso adicionar manualmente alguma palavra e ao clicar aqui em gerar conteúdo com IA, ela vai gerar até 15, né? Então, até o total de 15 palavras secundárias e palavras semânticas também. A audiência ela já sugeriu para mim qual é o público que se interessa por esse tópico, né, por esse conteúdo aqui, e a média de palavras do conteúdo dos concorrentes. Então, a média é 1.570. Eu posso seguir com esse número que está aqui, ou avaliar os concorrentes aqui e alterar esse número. Poxa, os três primeiros ali, ó, 934, 1.300 e pouco, 400, acho que segue, né, um pouquinho nesse número que está aqui. Então, vamos lá, posso seguir com esse número que está aqui. Informação adicional é o campo Coringa, né, um campo que não tem aqui no briefing SEO, mas que você pode adicionar alguma informação para o seu redator, por exemplo, o tom de voz, alguma especificação ali que ele tem que seguir na criação do conteúdo. Quando eu clico aqui, para concluir esse briefing, eu venho para essa página de edição, de revisão do briefing, na verdade. Então, quando eu clico aqui em editar o briefing, os campos se abrem e eu posso editar qualquer informação aqui. Eu não preciso voltar
na tela anterior. Então, todas as telas, todos os campos se abrem aqui e eu posso alterar alguma palavra-chave, remover, trocar o número aqui de palavras, né, do tamanho do meu conteúdo, enfim, posso fazer a edição que eu precisar e concluo esse briefing. Quando eu concluo esse briefing, a Niara gera para mim um link. E esse link eu posso compartilhar com o meu redator ou até com o meu cliente da agência. Ele não precisa ter conta na Niara, esse link é um link compartilhável, então você pode compartilhar esse link com alguém que vai criar esse artigo ou que precise aprovar esse briefing, com todas as informações aqui, inclusive os concorrentes aqui da SERP. Então, tudo aqui, os heading tags, metadescrição, objetiva, tudo aqui. Se o cliente aprovou, ótimo. Agora, vamos voltar aqui para a Niara, né, para a gente continuar na última etapa, que é a criação do artigo. Então, aqui, quando a gente vem para o editor de conteúdo da Niara, ela já insere todas as heading tags que a gente selecionou no briefing. Então, aqui eu tenho 12 heading tags aqui, ó, e ela já colocou para mim essas informações aqui para eu começar a criar o artigo manualmente ou com a ajuda da IA da Niara. Aqui do lado direito eu tenho um Content Score, e essa pontuação, ela leva em consideração regras de SEO, mas também o que eu coloquei no briefing. Então, por exemplo, a minha palavra-chave principal é como automatizar processos de SEO com IA. Se eu removo essa palavra, né, essa minha palavra principal aqui do título, a minha pontuação diminui, porque esse item é importante para SEO, é importante que eu tenha a palavra-chave ali, né, no meu título, e assim como outras regras de SEO. Agora a gente vem aqui para o editor, para criar o nosso artigo realmente com a ajuda da Niara. E, como eu falei, eu posso criar manualmente ou ativando a IA. Tem duas formas de ativar a IA aqui da Niara. Uma delas é com espaço. Então, já abriu esse pop-up aqui. Ah, e uma coisa importante. Todo o conteúdo que a Niara sugere aqui no editor, ele leva em consideração as informações do briefing. Então, a Niara já sabe qual é a palavra-chave, quais são as heading tags, qual é o detalhamento, o objetivo ali do teu conteúdo. Então, quando ela sugere esse texto para você, é muito mais personalizado para o que você precisa. Então, vamos lá, aqui, olha, um exemplo. Aqui eu tenho algumas tarefas já pré-prontas, os prompts, né, pré-prontos aqui nesse pop-up, ou eu posso também digitar, né, nesse campo, e esse campo aqui, ele é basicamente como funciona o chat SEO. Eu posso solicitar alguma coisa, algum prompt aqui para a Niara, mas vou começar com essa tarefa, vamos lá. Então, ela criou para mim a introdução desse conteúdo e eu posso aceitar essa informação, já vai aqui para o meu editor de conteúdo. Ela cria sempre no pop-up, até para que eu possa conversar com esse conteúdo, pedir alguma informação, e só vai para o meu editor aquilo que realmente eu julgar que está ótimo, está muito bom esse conteúdo, vai para o meu editor, e aqui eu faço um refinamento final aqui, personalizo ainda mais esse conteúdo de acordo com a minha marca. Então, ela colocou para mim aqui a introdução desse conteúdo e vou seguindo para os próximos. Aqui eu vou para a introdução à automação de SEO com IA. Eu vou falar de uma outra forma de ativar a IA, que é selecionando o conteúdo. Quando seleciono o conteúdo, exibe aqui, aparece um botão Niara AI, que também é a nossa IA. E aqui você consegue também fazer uma solicitação, né, no chat SEO, nesse pop-up que aparece para você aqui, ou a gente também tem algumas sugestões de edição do conteúdo selecionado. Lembrando que
quando a gente seleciona esse conteúdo, a Niara vai falar especificamente sobre esse conteúdo, ela vai gerar conteúdo para esse tópico. E é até melhor para você, porque quando a gente seleciona tópico por tópico, ela consegue gerar algo muito mais aprofundado para você. Quando você seleciona muito texto, muitas heading tags, e fala, agora escreva tudo. Ela vai gerar muito básico, sem aprofundamento, e você vai ver que não vai ficar tão bom assim. Então, vai por tópico, porque aí você consegue gerar o conteúdo, personalizar, finalizar aquele tópico, vamos para o outro, e assim você vai conseguindo criar um conteúdo muito melhor para o que você precisa. Vamos lá. Aqui eu vou pedir para a Niara expandir esse texto, então ela vai falar sobre esse tópico aqui, tá? Então, olha, criou aqui um conteúdo, né? Falou sobre uma introdução, uma pequena introdução sobre a automação de SEO com IA, porque o detalhamento é mais embaixo, mas li aqui, não está muito legal, não achei que está suficiente para o que eu preciso, então vou pedir para ela reescrever esse conteúdo. Pedir para ela reescrever esse conteúdo de forma mais aprofundada, em 2 parágrafos. Poderia fazer alguma outra solicitação, por exemplo, escreva em bullets, ou leve em consideração esse tópico na hora de sugerir um conteúdo, e aí ela vai levar também em consideração esse tópico, mas vamos lá, pedir para ela aprofundar um pouco mais e escrever em 2 parágrafos. Então, ela se aprofundou um pouco mais, está ótimo. Então, adorei essa sugestão da Niara e vou substituir, vou colocar esse conteúdo aqui no meu editor. Então, eu sigo para cada tópico do meu artigo fazendo essa otimização, essa criação do conteúdo aqui na Niara. Posso também fazer alguma estilização em relação a negrito, itálico, sublinhado, então você pode, né, bullets, fazer alguma estilização no conteúdo e também adicionar imagens. Essa imagem que a gente adiciona aqui no editor, ela tem que estar no seu site ou na web. Ela precisa estar no link da web. Você não consegue subir, fazer um upload para a Niara. Então, aqui eu já tenho um exemplo de uma imagem, é uma imagem de um cachorrinho aqui. Então, essa imagem, ela está na web, eu peguei o link e adicionei aqui na Niara, tá? A mesma coisa com o link do YouTube. Eu posso fazer esse mesmo comportamento, de clicar aqui na barra e adicionar o link do YouTube, ou simplesmente copiar e colar aqui embaixo o link do YouTube. E já vai aparecer aqui o embed com a thumbnail, né, do link. Então, aqui é uma construção desse artigo junto com a Niara. À medida que você for criando e você, por exemplo, chegar aqui no limite de palavras, a sua pontuação ela vai aumentar, assim como o número também, né, as palavras secundárias que tem aqui, quando você adicionar no seu conteúdo uma palavra, ele vai ficar em verde. Então, você vai sempre saber quais palavras você já adicionou e quais ainda você não adicionou. Então, fica muito mais fácil de você criar o conteúdo com a ajuda da Niara. Lembre-se, a Niara é a sua ajudante nessa construção do conteúdo. É importante que você personalize esse conteúdo gerado pela Niara, coloque informações da sua marca, informações que só você sabe e que você possa se diferenciar ali em relação à concorrência. Conteúdo feito, está ótimo. Você tem a opção de exportar esse conteúdo, copiando o texto dele, ou também copiando o HTML. Vai uma dica. A gente usa o WordPress da Niara. Então, aqui, copiando o HTML, você pode ir lá no seu WordPress, copiar, colar, na verdade, na aba de texto do seu WordPress, né, do seu artigo do WordPress,
e já vai tudo, tá tudo formatado. H1, H2, bullets, tudo certinho para que você possa fazer o seu cheque final ali, na sua avaliação final no conteúdo e publicar no seu WordPress ou no seu CMS preferido. Então, fica muito mais fácil você criar o seu conteúdo seguindo esse fluxo. Bem, vou salvar aqui. Vamos lá. Salvei. Ah, eu salvei, mas eu quero continuar, quero criar o meu artigo depois, ou eu quero continuar com o meu briefing depois. Aqui, nessa parte do conteúdo, tem todos os briefings, todos os conteúdos que você criou na Niara. Então, para eu acessar o briefing, eu clico na palavra-chave. Então, aqui está todo o briefing que eu criei, todas as informações que eu criei. Ou, se eu comecei um artigo e quero continuar depois, eu clico em escrever artigo e está aqui, né? Esse artigo eu posso continuar a escrever depois sobre ele. A mesma coisa com o link compartilhável. Eu posso também depois copiar essa URL e essa URL compartilhada é a URL do seu briefing, tá? Aquele que eu mostrei para você e que você pode compartilhar com o seu redator externo ou com o seu cliente para que ele possa avaliar esses tópicos, né, essa estrutura do seu conteúdo, mesmo sem acessar a Niara. Então, aqui no fluxo de conteúdo, você consegue analisar o seu concorrente em tempo real, lado a lado, muito mais rápido, criar o seu briefing com um clique e também o seu artigo com a ajuda da Niara. E aí você ganha muito mais eficiência, economiza tempo e recursos aí no seu negócio. Então, se você gostou, clica aqui embaixo e já começa a usar agora o seu fluxo de conteúdo para gerar conteúdos aí para o seu site. Tá bom? Tchau, tchau.